Falando de livros. Muito bem, chegou a hora da nossa entrevista do dia, entrevista dessa segunda-feira, dia 6 de abril. A voluptuosidade do nada, o niilismo na prosa de Machado de Assis, é o título da tese de doutorado do filósofo e pesquisador da Faculdade de Letras da UFMG, Vitor Say. Ele é formado em jornalismo e filosofia e tem mestrado e doutorado em estudos literários. Como funciona, afinal, uma relação entre filosofia e literatura, entre teoria e criação, entre Brasil e Europa? A gente descobre agora na nossa entrevista com o autor da tese. Bom dia, Vitor. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio FMG Educativa. Seja bem-vindo aqui ao Universo Literário. Muito obrigado, que agradeço o convite. É engraçado dizer essa frase, né? Seja bem-vindo ao Universo Literário, porque esse é o seu universo desde sempre. Não é assim? Mas agora está nas ondas do rádio, mudar um pouco o ambiente. Exatamente. Expandir o universo. Isso. Vamos começar explicando o termo niilismo, para quem não conhece? Certo. A palavra niilismo ela vem do latim nihil, que significa nada, e a palavra começou a ser usada na filosofia e na literatura. Na filosofia no século XVIII, como uma forma de pensamento de negação de pensamento pessimista, de negação da realidade, que o mundo não faz sentido, que a vida não faz sentido, que a vida é um nada, o sentido da vida é nada. No século XIX esse conceito começou a ser usado na literatura, começou na literatura russa, com o Dostoiévski, o Turgenev, e depois no Brasil o primeiro escritor, até onde eu consegui pesquisar, o primeiro escritor a usar esse conceito foi o Machado de Assis, a usar essa palavra na literatura brasileira. Entendo. E aí seria essa ponto de vista, essa perspectiva de que a vida não tem sentido, o mundo é essencialmente desprovido de sentido. E na filosofia, o primeiro filósofo não a usar a palavra, mas desenvolver uma teoria mais aprofundada sobre isso, foi o filósofo alemão, o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Entendi. Quer dizer, então, que o niilista é um sujeito que perdeu a fé, basicamente, na vida de um modo geral. Sim, num sentido mais simples, sim. Entendi. Seria... E agora, o título do seu trabalho, A Voluptuosidade do Nada. Fala pra gente sobre o título. A voluptuosidade do nada é uma expressão que aparece no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o romance do Machado de Assis, no capítulo O Delírio, que tem o Brás Cubas está lá à beira da morte, está delirando, e aí ele tem a visão da Pandora, que seria uma personagem da mitologia grega que se apresenta como natureza também, como a mãe natureza, que seria mãe e inimiga. Aí tem um diálogo entre ela e o Brás Cubas. O Brás Cubas disse que não quer morrer, que ele quer viver, e ela pergunta, mas para que você quer viver se a vida é só dor e sofrimento? E aí ela fala, grande lascivo te espera a voluptuosidade do nada, ou seja, você vai encontrar o nada, você vai morrer, a vida acabou, né? Você vai ser reduzido ao nada, vai ser um aniquilamento da sua existência, que seria uma forma poética que o Machado encontrou para apresentar esse conceito de niilismo. Uhum. E aí eu aproveitei isso para mostrar como é que o Machado de Assis ele ressignifica esse conceito filosófico na literatura. E ele usa várias expressões como essa. Em cada livro ele usa expressões diferentes. E essa, como eu achei mais forte, eu usei como título do livro, como título da tese, que ainda não virou livro. Agora, sim. De tudo que você leu do Machado de Assis, você consegue encontrar esse conceito? Ou você selecionou algumas obras ali? Nos romances, nas ficções, nos romances e nos contos, ele não usa a palavra niilismo. Ele usa essas metáforas. Lá no Quincas Boba a gente vê ele fala do naufrágio da existência, ele fala do arquiteto de ruínas. Lá no Esaú e Jacó ele fala do tecido em que se pode bordar nada. São sempre metáforas para expressar o niilismo. Só nas crônicas, que o Machado ele era jornalista, era cronista, ele escrevia
quase que diariamente em jornais ao longo de toda a vida dele, ou semanalmente, dependendo da época. Ele escrevia crônicas políticas, principalmente, também comentando do cotidiano, e nessas crônicas ele usa a palavra niilismo. Ele comenta, inclusive, sobre o niilismo russo, porque no século XIX, o niilismo russo, além de aparecer na literatura, ele aparecia também no cotidiano. Os anarquistas da época, eles eram chamados de niilistas. E são esses personagens, esses anarquistas, niilistas, que aparecem na literatura russa, mas também na época, eles eram considerados e, de fato, eram terroristas. Eles, inclusive, fizeram um atentado que matou o czar russo, né, lá, o imperador russo, e faziam atentados à bomba, destruíam edifícios, matavam pessoas. E esses anarquistas, eles que eram também terroristas, eles se autodenominavam niilistas. E o Machado comenta sobre isso nas crônicas dele, nas crônicas que ele escrevia em jornal. E o que é interessante, não dá para saber o motivo, que na literatura ele evita, ele não usa a palavra, ele usa metáforas para se referir a esse fato. Entendo. Agora, a teoria separa tipos de niilismo, não é isso? Niilismo político, niilismo social, talvez. Por exemplo, isso que você falou seria do niilismo político, né? De desacreditar completamente na política a ponto de virar um terrorista. Sim, que a política não tem sentido, não leva a nada, então a gente pode destruir tudo. A ideia é destruir todas as instituições políticas, né? O niilismo político seria, no sentido mais radical, seria destruir todas as instituições políticas, mas também não propõe o que vai pôr no lugar. Esse é que é o problema. Propõe só a destruição. É perigoso isso, né? Por isso que o niilismo é o nada, assim, não tem, é o sem sentido. É destruir tudo que está aí, mas aí não sabe o que pôr no lugar. O Nietzsche, que é o principal teórico do assunto ainda hoje, ainda hoje ele é considerado o principal teórico do niilismo, ele se afirma como um niilista completo, no sentido de que é preciso destruir os valores estabelecidos para podermos criar novos valores. Só que ele diz que essa criação de novos valores seria uma tarefa destinada aos filósofos do futuro. O papel dele é fazer filosofia a golpes de martelo, transvalorar os valores que estão estabelecidos, destruir os valores que estão estabelecidos para abrir espaço para criar novos valores. Agora, os niilistas russos, não há muitos depoimentos dos próprios personagens reais, mas a gente vê na literatura, principalmente do Dostoiévski, o discurso deles era de provocar o caos mesmo, destruir, e não tem o que pôr no lugar. E o Machado de Assis, o que ele faz? O Machado de Assis, ele ironiza isso. Ele mostra que esse discurso do niilismo, dos niilistas, é um discurso que é motivo de piada, vira motivo de piada para o Machado de Assis. Não é para ser levado a sério. Não pode ser levado a sério. Sobraria o que o personagem dele, teoricamente, receberia de Pandora, né? A voluptuosidade do nada. Ele cria essas expressões que são até assim, engraçadas, e para mostrar que o niilismo é muito engraçado. Uma crônica do Machado, uma crônica que publicou em jornal, a crônica começa ele dizendo que recebeu uma carta, que a polícia apreendeu uma carta de um anarquista russo, no niilista russo, que estava no Rio de Janeiro. Aí ele lê a carta, né? A crônica é uma reprodução dessa carta, que é uma carta ficcional, mas como se fosse uma carta real desse niilista russo. E esse niilista russo relata que esteve no Brasil, participou de uma reunião de um clube, que ele achava que era um clube secreto, uma comunidade de revolucionários, mas aí à medida que ele vai descrevendo, você vê que ele estava num baile. Ele estava num baile, numa festa. E ele levou bombas, receitas de bombas, discursos citando os anarquistas, Bakunin, para fazer a revolução, e aplaudido. Mas ele estava lá num baile, numa festa, num baile recreativo. Entendi. Então Machado, ele subverte isso que já é subversivo,
que quer destruir, que é anarquista, o Machado subverte isso com a galhofa, com a ironia, com o humor. E tem o título desse conto? Então, as crônicas do Machado, elas não têm título, elas são por data. Entendi. Eu posso ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho a data dessa crônica, você pode achar ela, mas se eu não me engano está na série A Semana, está no livro A Semana. Ok. São Machado de Assis. São 9h29 e você está ouvindo o programa Universo Literário. Eu estou conversando ao vivo com Vitor Sei, que é pesquisador e autor da tese de doutorado A Voluptuosidade do Nada, o Niilismo na Prosa de Machado de Assis. É possível dizer onde se encontra mais o niilismo na obra do Machado de Assis? É no conteúdo mesmo? Essa crônica eu achei aqui. É uma crônica de 13 de janeiro de 1885. Está no livro A Semana. A Semana. Aí é só procurar pela data da crônica, 13 de janeiro de 1885. Ótimo, muito obrigado. Fica a dica aqui. A minha pesquisa, a minha tese, procuro defender que esse tema do niilismo é um dos temas principais da obra do Machado de Assis, apesar de até hoje ter sido um tema praticamente ignorado, não foi estudado. Minha pesquisa é a primeira que se dedica a fazer um estudo sobre isso. A minha tese é que perpassa toda a obra dele, desde o primeiro romance, que é o Ressurreição, até o último romance, que é o Memorial de Aires. Mas a minha pesquisa do doutorado, ela se focou a partir do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de 1880, que é considerado o divisor de águas na obra do Machado, né? O Machado geralmente se divide em duas fases, a obra dele, e o Machado maduro, Machado da segunda fase, começaria com Memórias Póstumas. Então eu pego Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba, o Dom Casmurro, que é uma das obras mais famosas do Machado, o Esaú e Jacó e o Memorial de Aires, que é o último romance que Machado escreveu e publicou. E eu mostro como é que o niilismo aparece ressignificado em cada um desses romances, de forma diferente. Aí no Brás Cubas, que é um romance narrado em primeira pessoa, o defunto autor seria essa voluptuosidade do nada. No Quincas Borba, que é um romance narrado em terceira pessoa, o niilismo aparece na sociedade, não aparece só no narrador, porque o narrador é um narrador em terceira pessoa, mas aparece nos personagens e no contexto social de modernização da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. O niilismo impregnado na história, como é que as mudanças sociais, alguns valores vão morrendo e aparecendo outros valores. E aí o Rubião, como quem leu sabe, o Rubião termina louco lá na miséria. Então o niilismo está agindo no romance. O Dom Casmurro também já é narrado em primeira pessoa, o Bento Santiago, o famoso Bentinho, marido da Capitu. Ele tem um tipo de niilismo específico que é o ressentimento, que é um conceito que o Nietzsche apresenta na Genealogia da Moral também. Quem se interessar pela teoria do niilismo recomenda a leitura da Genealogia da Moral. O Bento é um homem do ressentimento, que ele coloca a culpa da vida dele na Capitu. Ele é ressentido, ao invés de... ele procura um culpado pela existência dele, E ele coloca a culpa na Capitu. Isso, para o Nietzsche, seria uma forma de niilismo, esse ressentimento. Ao invés de você afirmar sua própria vida, você procura um culpado pela sua existência, e você vai remoendo aquilo vai te destruindo. E no final, a maioria dos ouvintes deve ter lido o Dom Casmurro, no final, ele destrói a própria vida, Ele acaba destruindo a própria vida, a Capitu morre, termina sozinho, o filho dele morre, ele destrói a própria vida. Então isso também seria uma forma de niilismo. No Esaú e Jacó aparece o niilismo político, nesse sentido de que a política não vale nada e não leva a nada, São os dois irmãos gêmeos, o Pedro e o Paulo, que por isso o nome Esaú e Jacó, que é os gêmeos lá da Bíblia. O Pedro e Paulo, um é monarquista, outro é republicano. Isso no final do Império. Quando proclama a República, eles invertem, mostrando que você ser republicano, monarquista, não faz diferença, que é o niilismo político, sim, tanto faz, porque a política é nada. E o Conselheiro Aires, que é o último narrador do Machado, também em primeira pessoa,
o niilismo aparece numa outra forma também, que seria o ascetismo, que é um outro conceito que Nietzsche trabalha lá na Genealogia da Moral. O asceta, né, o exemplo principal seria o sacerdote asceta, aquele cara que abre mão de todo o conforto material dos seus instintos sexuais, de conforto, de alimentação, para ter aquela vida ascética, alimentação mínima, isolamento do mundo, da sociedade, solidão. E o Aires tem características de um ascetismo, mas é um ascetismo mais bem-humorado também, que eu procuro mostrar. Entendo. Agora, existe, na sua tese você diz que desde o século XIX, os críticos acusam Machado de Assis de niilista. Essa palavra acusação, o niilismo é algo ruim? Então, o niilismo depende do ponto de vista. Uhum. Na tradição crítica, eu percebo que o primeiro lá no século XIX foi o Silvio Romero. O Silvio Romero escreveu um livro intitulado, o título do livro é Machado de Assis, e ele escreve esse livro para criticar o Machado de Assis. Criticar não no sentido de analisar, mas no sentido de falar mal mesmo, de tentar refutar, desmerecer o Machado de Assis. E numa passagem desse livro, que é só uma passagem rápida, só uma vez que o Silvio Romero fala de niilismo, ele diz que Machado é niilista, no sentido de tentando desmerecer o Machado, que ele é pessimista, que ele defende o nada. E isso aí depois é uma coisa recorrente. O único livro antes da minha tese que foi dedicado ao niilismo no Machado de Assis é um livro de 1958, do Otávio Brandão, que é um crítico que já ficou esquecido, assim, uma obra secundária. É uma obra de qualidade que não foi nem republicada depois. É uma obra bem fraca, teoricamente. E o objetivo do livro inteiro é mostrar o Machado de Assis é niilista, por isso a literatura dele não presta. E durante toda a fortuna crítica do Machado tem um pouco essa percepção. E mesmo nos estudos mais sérios, dedicados, estudos na filosofia, esse conceito de niilismo geralmente é mal visto, porque você está negando, você está querendo destruir, você está querendo negar e não criar valores, né? Agora, se você for pegar no Nietzsche, por exemplo, o conceito de niilismo, ele não é necessariamente ruim. Para o Nietzsche também o niilismo é necessário, porque para você criar novos valores, você tem que destruir os valores que já estão estabelecidos. E no meu caso, e no caso do Machado, eu procuro mostrar que o Machado eu evito julgar se o niilismo é bom, se o niilismo é ruim, e mostrar que o Machado faz piada do niilismo, a perspectiva ser galhofada, a perspectiva ser ironizada. Então, assim, seja bom ou ruim, o Machado está fazendo piada. Ele não está levando o niilismo a sério. É certo. E quer dizer, esse encontro de uma teoria que veio da Europa com a literatura brasileira, com Machado de Assis, resultou nisso, basicamente, nessa visão bem-humorada e galhofeira do niilismo? Eu acho que a principal diferença do Machado de Assis para os autores europeus que trataram do niilismo, uma diferença bem marcante, é essa questão da forma de tratamento humorística. Se você pegar lá no Dostoiévski, o primeiro, antes do Dostoiévski até, foi o Turgenev. Ivan Turgenev foi o primeiro escritor russo a usar a palavra niilismo, e foi ele que é o responsável pela popularização dessa palavra. Até, inclusive, muita gente atribui a ele a criação dessa palavra, mas não foi. Ele foi o primeiro a popularizar. No Turgenev, o niilismo aparece no contexto no livro Pais e Filhos, que é um romance, que é um jovem estudante que volta para a casa do pai, uma fazenda, um senhor feudal, e aí tem um conflito de gerações. Né? Os jovens, ele se considera niilista, eles colocam nessa postura niilista. E o pai é um senhor feudal. E aí tem um conflito de gerações, e na forma como o Turgenev descreve, dá a entender que ele tem uma simpatia maior pela geração dos pais do que pela dos filhos. No Dostoiévski, se você pegar
principalmente o romance Os Demônios, do Dostoiévski, é um romance com dezenas de personagens e um grupo de personagens, um grupo de nihilistas. Esses nihilistas, eles tacam fogo na cidade, eles incendeiam uma vila inteira, né, destroem a cidade inteira. Então tem uma perspectiva trágica aí, de nihilismo como uma ação criminosa, destruidora, assassinam pessoas, destroem a cidade inteira. E no Nietzsche também ele fala que o nihilismo é o mais, uma palavra um conceito difícil de traduzir, ele usa a palavra unheimlich, também o Freud depois vai usar, que seria o mais estranho de todos os hóspedes, também seria uma ameaça, o nihilismo. E o Machado, você pegar aquela crônica que eu falei, que o russo vai lá pro baile, eu até falo que esse russo poderia ser um personagem de Dostoiévski, mas enquanto no Dostoiévski ele é visto como uma ameaça, com uma perspectiva trágica, o Machado de Assis ele vira motivo de chacota, porque ele está ali no baile achando que está fazendo a revolução, mas ele está só num baile. Então aí tem várias coisas aí que a gente pode tirar disso. Uma, até que ponto os conceitos europeus, os conceitos da filosofia europeia, ocidental, servem para pensar a nossa realidade. Acho que o Machado tinha uma preocupação com isso. E alguns críticos do Machado também, o Robert Schwartz, por exemplo, mostra das ideias fora do lugar. Será que o nihilismo, que o Nietzsche mesmo, quando ele vai falar de nihilismo, ele fala do nihilismo europeu, ele cria esse conceito, o nihilismo europeu, mas ele também fala do nihilismo russo, ou seja, ele está separando a Rússia da Europa. O nihilismo russo não é o nihilismo europeu. E ele fala do nihilismo budista, que seria o nihilismo, né, asiático da religião budista, que também, né, buscam nada, os budistas. E ele faz essa diferenciação. Aí eu pensei, bom, e no Brasil? Será que a gente pode falar em nihilismo europeu no Brasil? É a mesma coisa? Normalmente os estudiosos do Nietzsche e de filosofia, o Brasil, a gente foi colonizado por Portugal, então nós somos Ocidente também. Então o nihilismo europeu que Nietzsche fala, não é só da Europa, o nihilismo ocidental, e o Brasil é Ocidente, logo o nihilismo europeu aqui é a mesma coisa do que Nietzsche está falando, vale para cá. Eu já questiono isso, a gente não nos vejo como europeus ocidentais, nós temos uma mistura. E o Machado de Assis, ele procura brincar com isso aí, com essa, até que ponto, né, esses conceitos, tem aqui também o nihilismo, mas não é configurado da mesma forma que aparece lá. E, claro, né, Machado de Assis também não era um sociólogo, um filósofo, ele era um escritor. Então, mesmo que o nihilismo, o fenômeno histórico na Europa, aqui no Brasil aparece de outra forma, na literatura também vai aparecer de outra forma. Não é espelho, né? A literatura não é espelho da realidade. Assim como o nihilismo russo lá, que matou o czar, não são os mesmos do romance do Dostoiévski, né? Na literatura ela está ressignificando isso que a gente chama do real, na literatura do Machado de Assis também. E essa questão do humor, eu vejo também como uma forma de você resistir a esse nihilismo destrutivo, porque a partir do momento que você não leva ele a sério, que você usa o humor, você não pode ser chamado de niilista, como o Silvio Romero disse que o Machado é niilista, e o Otávio Brandão disse que o Machado é niilista. Como é que você vai chamar de niilista um autor que está fazendo ironia com o niilismo, né? É verdade. Vitor Sei, muitíssimo obrigado por essa aula. Não foi nem uma entrevista, foi uma aula. Adorei o papo. Obrigado, eu que agradeço. Gostei muito e Je suis Charlie, para encerrar, né? Que acho que é bem... Tem o niilismo também. Exatamente, é bem isso, né? Esse niilismo terrorista, né? Exatamente. Sendo combatido com muito humor, né? E tudo Sim. mais. Referenda o que os autores, os editores, os cartunistas acabaram dizendo depois do atentado, né? A gente vai continuar fazendo, a gente vai continuar resistindo assim. Não se pode levar isso a sério, esse tipo de atitude, né? Isso, bem apropriado. Então, acho que é o estilo machadiano. Aí, Exatamente.
Vitor Sei, muito obrigado. Apareça sempre que quiser para divulgar seu trabalho por aqui, tá bom? Eu que agradeço. E tem uma maneira de acessar o seu trabalho, a sua tese, quem quiser ler? Ainda não está, mas em breve vai ser disponibilizado no portal Domínio Público, talvez vai demorar mais um pouco, e na semana que vem eu já vou colocar no meu perfil, na minha página, no site academia.edu. É só entrar lá na academia.edu, é só esse o link. Tá. Academia.edu, e aí procurar o meu perfil, Vitor Sei, o Vitor Sei, o Sei com C, e aí vai estar lá para baixar a tese. Tá bom. Bom dia para você, Bom sucesso dia. sempre, muito obrigado. Um abraço. Então são 9h44, está aí explicadíssimo o conceito de niilismo, e especialmente o conceito de niilismo na obra do Machado de Assis. Vitor Sei, é pesquisador da Faculdade de Letras da UFMG e também autor dessa tese que se chama A Voluptuosidade do Nada, o Niilismo na Prosa de Machado de Assis. Falando de livros.